Eu vou agora chamar com muito prazer, muita honra, Gustavo Alonso. Gustavo, como vocês já viram aí na divulgação, é historiador, professor, e está fazendo um trabalho belíssimo sobre pesquisas e principalmente essa pesquisa que ele está fazendo aí do Dominguinhos, excepcional. E é uma grande honra. Apresento para vocês Gustavo Alonso. É com você. Olá, amigos. É um prazer falar com vocês. Espero que estejam me ouvindo bem, se não avisem. Pois eu sou Gustavo Alonso, sou professor de História, sou professor aqui na UFPE de Caruaru, e eu conheço o Rodrigo, o Valdenir, já do tempo que eu tive aula aí no Conservatório de Niterói, né? E sabendo dessa minha pesquisa, eu estou escrevendo há algum tempo, né? Pesquisando e já partindo para a escrita já, para escrever a biografia do Dominguinhos, né? Que é um projeto que eu já tenho pelo menos há uns 5, 6 anos aí, desde que eu cheguei aqui em Pernambuco. E aí o Valdenir me pediu para falar alguma coisa para vocês aqui, né? Eu fiquei pensando o que eu poderia falar. Aí eu achei que valeria a pena a gente falar um pouco sobre as sanfonas do Dominguinhos, né? O instrumento dele, né? E um pouco sobre as mudanças de instrumento que ele teve ao longo da carreira dele. E foi legal que a Giovana tocou aqui Eu Quero um Xodó, né, que é um marco na carreira do Dominguinhos, é o primeiro sucesso nacional dele, né, ali em 73, quando o Gilberto Gil gravou essa música, né? Então, foi muito bonita essa abertura aí, gostei bastante, viu, Giovana? Pessoal que curte instrumento musical sabe que normalmente, quando, pelo menos nos instrumentos que eu toco, que é violão, guitarra, sempre tem uma polêmica, às vezes, né, em relação a qual é o melhor instrumento, ou qual o instrumento mais... Enfim, né, tem sempre uma disputa. No caso da guitarra, né, você clica aqui no YouTube não, aqui no Google, e coloca Fender e Gibson, que são as duas principais guitarras aí dos Estados Unidos, tem uma disputa, né, entre qual é a melhor guitarra. Tem gente que é fã da Fender, tem gente que é fã da Gibson. E no mundo do forró também tem uma disputa um pouco parecida, que é a disputa entre a sanfona Scandale, né, e a sanfona da marca Juliette. Se vocês forem visitar, é, é, deixa eu abrir aqui uma fotinho para vocês verem. O Dominguinhos foi o primeiro a trazer a Juliette para o Brasil. Deixa eu ver se eu boto ele para vocês aqui. É que eu estou brigando aqui com o negócio, aqui, minha gente. Calma aí. Só um instantinho. Deixa eu saber aqui, ó. O Dominguinhos foi o primeiro a trazer a Juliette para o Brasil, que é essa sanfona, apesar do nome, produzida, apesar do nome italianado, feita nos Estados Unidos. Ela era produzida nos Estados Unidos, inicialmente, né? Depois até ele foi levado para ser produzido na Itália. E ele é o primeiro a introduzir, nos anos 70, essa sanfona da marca Juliette, né? Uma marca ítalo-americana, né? Produzida nos Estados Unidos, mas por descendentes de italianos, né? E aí a minha pesquisa vai um pouco para tentar entender como é que o Dominguinhos chegou nela, por que ele foi o primeiro a trazer essa sanfona para o Brasil, e por que esse tipo de timbre dela se introjetou tanto no Brasil e no forró, a ponto de hoje a gente dividir o mundo do forró entre pessoas que gostam da Scandale, que é essa sanfona que já havia antes da introdução da Juliette, né, também italiana, né, e a Juliette, que é a sanfona que ele importa inicialmente da Inglaterra. Vou chegar lá para explicar isso para vocês. Então, a ideia é um pouco explicar esse momento aí, essa principal sanfona e essa principal marca do Dominguinhos. Dominguinhos quase sempre estava tocando com essa sanfona da marca Juliette a partir de 1973, 74, né? E aí eu quero que a gente entenda um pouco como é que chegamos aí e o que isso significa na trajetória do Dominguinhos. Então, eu vou mostrar aqui algumas fotos do Dominguinhos com outras sanfonas. Vocês vão ver que ele não só tocou com essa, mas ele vai tocar quase sempre, né, depois de 73, 74, com essa sanfona. Na infância, deixa eu mostrar aqui uma foto para vocês. Na infância, o Dominguinhos tocava num trio com os irmãos, né? Chamados Trios Três Pinguins, né? O Dominguinhos tocava com os dois irmãos que ele tinha, o Moraes e o Valdomiro, e tocava num trio chamado Os Três Pinguins em Garanhuns e Recife, né? O Dominguinhos está aqui, ó.
tocando pandeiro, percebam. Essa foto aqui, o Dominguinhos nasceu em 1941, e essa foto aqui é por volta de 1948, 49, né? Talvez até um pouquinho depois, 1950. E perceba que aqui no trio, é um trio no qual o Moraes, que é o irmão dele mais velho, está tocando sanfona, o Dominguinhos está tocando pandeiro, e o outro irmão dele está tocando melê. Melê é esse instrumento aqui, que tinha uma câmara de ar, né, num aro de madeira. Perceba que é um trio que não é o trio gonzaguiano. Gonzaga estava ainda inventando o trio. Vocês sabem que o trio do Gonzaga não foi inventado da noite para o dia, ele foi inventando aos poucos, assim como a vestimenta. Ele foi inventando aos poucos a vestimenta do cangaceiro, né? Se reapropriando disso. Então você via no Nordeste vários tipos de formação de trio. Essa ideia de que só havia esse trio de zabumba, triângulo, né? Isso aí foi uma invenção gonzaguiana, do Gonzaga, do Luiz Gonzaga, né? E até ele implementar isso demorou um pouco, isso deu sobretudo na virada ali para os anos 50, início dos anos 50. Ele vai incorporando aos poucos, ele pega a zabumba, o Gonzaga pega a zabumba do pessoal de Pífano, de Caruaru, né? Pega o triângulo de um vendedor de biscoito aqui do Recife, que vendia biscoito tocando esse triângulo, ele vai se apropriando, tentando montar uma sonoridade que caiba no rádio da AM da época, né? Então, se você fosse pelo interiores do Nordeste, ali nos anos 40, 30, 40, até os anos 50, você ia ver diversas formações. E não era incomum que houvesse pandeiro, né? E houvesse o melê, que é esse instrumento aqui que hoje em dia praticamente desapareceu, era um instrumento artesanal, né? Hoje, sinceramente, eu nunca vi o melê mais, né? Então é muito curioso que isso já acontecesse. E perceba que Dominguinhos não está tocando sanfona, né? Porque o sanfoneiro oficial da família era o irmão dele, né? Essa foto aqui já é em Recife, sabemos que foi em Recife, porque eles estudaram numa escola em Recife, no qual que foi onde eles conheceram o acordeão de tipo piano, esse acordeão com teclas de piano. Porque até então, vocês sabem que eles tocavam, na verdade, e o Dominguinho já tinha algumas iniciações com o pai, que era sanfoneiro também, mas ela era aquela sanfoninha de 8 baixos, menorzinha, só de botão dos dois lados, né? Então, o Dominguinhos já tocava alguma coisa, mas foi em Recife que ele conhece esse instrumento acordeon aqui, de pianado, né? Ele e o irmão começam a tocar isso. No interior não tinha chegado ainda, né? Esse instrumento vai começar a se disseminar pelos interiores a partir do Gonzaga, a partir do sucesso do Gonzaga, né? Ali por volta de 46, 1946 em diante. Então, o Dominguinhos começa a se apropriar desse instrumento, já em Recife, né? E quando ele migra para o Sudeste, em 1954, ele já está tocando esse instrumento, né? Ele tinha conhecido o Luiz Gonzaga, deixa eu abrir uma foto importante aqui para vocês verem, ele tinha conhecido o Luiz Gonzaga em 1949, na frente de um hotel famoso em Garanhuns, o maior hotel da cidade, no qual o Gonzaga estava hospedado. Dominguinhos e os irmãos estavam tocando e chamaram eles para se exibir para o Gonzaga. Aí o Gonzaga gostou tanto que deu o endereço dele, Gonzaga, para eles, para caso eles fossem para o Rio, né? Encontrar o Gonzaga, que Gonzaga prometia que ia ajudar, como Gonzaga fez com muita gente, né? Gonzaga tinha uma verve um pouco patrimonialista, um pouco coronel, de querer construir descendentes, né? Mas também ajudava ao mesmo tempo era controlador. O Gonzaga é um personagem bastante ambíguo da história brasileira e bastante sintomático do que é o Brasil, né? E o Gonzaga prometeu fazer isso, né? Aí, em 1954, né? Quase 5 anos depois, né? Finalmente o Dominguinhos migrou, junto com os pais, né? Primeiro foi um irmão, o irmão Moraes mais velho, e depois foi Dominguinhos, o pai Chicão, Francisco, né? E o irmão Valdomiro, aquele pequenininho que estava lá no Melê. E depois foi o resto da família toda, né? No total foram 16 filhos, né? E só 10 sobreviveram, né? Só 10 não, já é bastante 10, né? Mas vocês entenderam, né? De 16 sobraram 10. E no Rio, ele cedo se enfronha junto com Gonzaga na casa do Gonzaga, né? Ele tinha um endereço, né? Foi lá com o pai, né? O pai era afinador, né? Já sabia mexer com sanfona. A mãe dele, Dona Santana, começa a trabalhar como lavadeira do
do Gonzaga, né? Lavava os lençóis, lavava a roupa do Gonzaga. Então, eles vivem muito dentro da casa do Gonzaga. O Dominguinhos não sai mais de lá praticamente, né? E logo que ele chega, o Gonzaga dá uma sanfona para ele, né? Ali em 1954. 2 anos depois é quando essa foto é tirada, essa foto que eu estou mostrando para vocês, né? Foi no dia em que a Radiolândia foi cobrir a gravação de uma faixa do disco compacto recém-lançado do Gonzaga, que ele ia lançar, né? Da música Forró no Escuro, né? E quem estava fazendo a introdução da música era o Dominguinhos. E o Gonzaga aproveitou que a matéria estava lá e apresentou o Dominguinhos como herdeiro artístico dele, né? Nesse dia, 1900, já estamos em 1956. E essa é uma revista famosa na época, a revista Radiolândia, que cobria todos os principais artistas do meio musical brasileiro, da Rádio Nacional e tudo mais. E aí o Gonzaga apresenta ele. O Gonzaga já tinha dado uma sanfona para ele, se não me engano, a primeira que ele dá é uma Hohner, alemã, né? E essa sanfona que ele está tendo aqui é uma Galante, uma sanfona Galante em quartas de voz. Daqui a pouco eu vou falar um pouquinho sobre as especificidades da sanfona, para quem não é acordeonista entender um pouquinho, talvez, né? Não sei se eu vou conseguir dar conta, mas vou tentar. E o Gonzaga apresenta ele como herdeiro artístico, né? Volta e meia, quando essa matéria é mostrada nas biografias do Dominguinhos, isso é mostrado como se Gonzaga tivesse uma antevisão. Olha só, Gonzaga já sabia desde lá atrás que o Dominguinhos ia se tornar quem se tornou. Olha só que maravilhoso, Gonzaga. Só que, na verdade, vocês sabem que o Gonzaga fez isso com diversas pessoas, né? Não foi só com o Dominguinhos, não. Aqui com o Dominguinhos ele acertou, né? Mas ele atirou para tudo quanto é lado. Todo mundo que ele aceitava a influência do Gonzaga, ele gostava de ver como filho. Então, ele saía distribuindo sanfona, saía distribuindo honrarias. Um era o barão do Baião, o outro era o duque do Baião. Ele criou toda uma dinastia, uma monarquia em torno dele, construindo essa nobreza do Baião que ele estava constituindo. O Dominguinhos foi mais um, foi um que foi eleito ali príncipe ali do Baião, que na época não se falava forró, né? Forró só vai começar a se falar a partir dos anos 70 e tem a ver com alguma das mudanças estilísticas que eu queria falar para vocês aqui, né? Mas na época era Baião, o termo era Baião, o termo englobador de todos os gêneros nordestinos era Baião. Gonzaga era o rei do Baião, né? Carmélia Alves, a rainha do Baião e por aí vai. Então, nesse momento, o Dominguinhos é apresentado como herdeiro artístico do Gonzaga, né? Olha só o resto da reportagem aqui, né? E é a primeira gravação do Dominguinhos, né? Em 1957, né? E é muito interessante que a gente tenha isso sido coberto por um órgão da imprensa da época, né? Muito sintomático. São poucos artistas que têm esse luxo, de certa forma, né?